Olá! Então, hoje nós vamos falar uma situação que está também muito ligada ao local de poder e local inabordável. É justamente formas de pensamento. Formas de pensamento. Como são essas formas? De que maneira elas são elaboradas? Justamente pela energia, né? A energia da consciência, em que a pessoa deixa no ambiente forma daquilo que ela pensou. Do outro lado existe forma pensamento? Existe. Só que a diferença é que lá elas são visíveis, né? E tanto aqui quanto lá do outro lado, elas são mantidas enquanto existe a energia para sustentar essa forma pensamento, né? Então, dentro daquilo que nós fazemos, nós sempre deixamos algo relacionado à nossa intenção. E essa intenção, ela se materializa, né? Então, o que eu sempre falo, eu já falei há muito tempo isso, né? Nos cursos que eu dava em Santos, São Paulo, no Instituto Biológico, do professor Samuel de Souza, em que a escola do pensamento funcionava no Instituto Biológico de São Paulo. Nós temos o que nesse sentido? Formas de pensamentos de tal magnitude que algumas conseguem, né, ter a mesma forma da pessoa que emitiu, né? Algumas chegam até a andar. Então, quando você sair fora do corpo e você se deparar com alguma coisa que você acredita que não é aquilo, que você desconfia que estão enviando para você, você imediatamente exterioriza energia na forma de pensamento que ela desaparece, ok? A forma pensamento, eu sempre explicava, ela é a nossa impressão digital no mundo extrafísico. Então nós não temos condições de mudar de apresentação em relação à nossa moral, relacionada a caráter principalmente, porque lá tudo se apresenta como a gente é, definitivamente, decisivamente também. Então a energia da forma pensamento, ela é a nossa impressão digital, né? Nós precisamos ter um controle lá do outro lado, um controle absoluto dentro daquilo que nós pensamos, né? Tudo acontece no plano extrafísico para ter um reflexo aqui. Então, o que as pessoas sentem aqui de incômodo, estão sendo incomodadas, isso nada mais é que o efeito, porque a causa está lá do outro lado, né? Existem situações em que existem formas, pensamentos praticados por entidades nível 2, que elas são devidamente programadas para causar, né, certos distúrbios nas pessoas. Essas formas, pensamentos, elas são como dardos, né? E são programadas para atingir tal pessoa. Então, isso daí também vocês vão explicar, e nós temos muito material, né, de desenho, fotografia para apresentar a vocês a esse respeito de como se comporta a forma pensamento. Então, nós temos anotações de formas pensamento, de pessoa evoluída, né, que foram detectadas por aparelhos devidamente programados, e outras situações de formas pensamentos que não são boas, né? Então, trabalhos de
Tudo isso baseado no trabalho de Annie Besant e também de Charles Leadbeater. Eles são os pioneiros nesses trabalhos e há muito tempo eu me interessei por esse trabalho de Annie Besant e passei a estudar. Por quê? Porque via formas, pensamentos do outro lado da vida tremendamente ruins, né? Logicamente, por fatos que aconteceram, por fatos que ainda não haviam ocorrido. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a invasão dos aliados na França, na Normandia. Imagine o que ocorreu naquela praia, né? Muita forma, pensamento ali. Imagine Berlim, nos discursos dos nazistas. Muita forma, pensamento que ocorria ali. São energias que são produzidas, né, com finalidades diferentes. Né? Então, você pega uma forma, pensamento de uma pessoa, e pega forma, pensamento de uma situação terrível, você vai notar a diferença. Né? E o sensitivo sente isso daí. Né? Então, existem formas de pensamento que se materializam à nossa frente, de atos que ainda vão ocorrer, como era o caso de uma danceteria em Santos, famosa, em que eu passando pelo corredor, eu visualizei uma violência que estavam praticando contra uma moça. Depois de algum tempo, isso aconteceu. Mas a situação já estava programada pelas formas de pensamento. Então, a boate foi fechada, a danceteria foi fechada no Gonzaga em Santos e nunca mais funcionou. Então, o proprietário não pensou nessa situação de grande importância, né? De colocar um vigia, um segurança na porta do banheiro para evitar qualquer problema nesse sentido. Então, as formas de pensamento, em alguns casos, elas se materializam antes de acontecer, porque já haviam dando combustível a ela, né? Então, forma pensamento, local de poder e local inabordável são situações semelhantes, né? De locais que a gente deve atender e que não deve. Normalmente o sensitivo, ele sente muita coisa, né? Normalmente o sensitivo, ele sente dificuldade em se relacionar com certas pessoas, justamente por causa desses problemas, né? Sensitivos que são, às vezes, renunciam até a parte sentimental, justamente porque eles não conseguem conviver, né, com aquele turbilhão de energias, né, que o parceiro ou a parceira deixa dentro de casa. Então, muitos sensitivos acontece de dizer, olha, eu não consigo mais, prefiro continuar sozinho, justamente por causa das formas de pensamentos. Então, isso é fundamental. E vocês que estão aqui com a gente, nós vamos estudar isso em profundidade, vamos orientar no que for preciso, para que vocês tenham uma vida melhor, para que vocês possam também, em primeiro lugar, ajudar na formação dos seus lares e também numa boa vida às pessoas. Boa sorte a todos vocês.